Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo no meu canal e quero vos apresentar hoje uma moeda do ano 54 a 68 do imperador, então chamado o Imperador Louco, como muitos historiadores o chamam, a moeda de Nero, o Imperador Nero. Vou pincelar alguns pontos interessantes sobre a moeda que eu descobri, né, ao decorrer dos meus estudos sobre a moeda, e vou falar um pouco sobre a história e as controvérsias da história desse imperador tão famoso no mundo romano, ok? Vamos assistir o vídeo dessa vinheta. Vamos ao nosso vídeo? Vamos lá? Bem, vos apresento esta obra-prima, esta moeda de bronze. Deixa eu pegar um pouquinho melhor o foco. Está aqui esta moeda, a moeda do Imperador Nero, né, cunhada nos anos 54 a 68 depois de Cristo. Vamos a algumas características desta linda moeda? Vamos lá. Ela tem 28 milímetros de diâmetro, 9,4 gramas, tá? Uma moeda de bronze, tá? No anverso dela vem escrito, né, Imp Nero Caesa AVG P Max PPP 9. Esta é a classificação da minha moeda, tá? Lembrando que eu fiz alguns estudos em fóruns, não só nacionais, mas fóruns gringos, tá? E descobri que existem dezenas de moedas, tá? De Nero, né? Dependendo do seu valor, essa aqui é uma As, tá? Mas existe aí que o anverso às vezes muda. Às vezes a face dele fica voltada para a direita, às vezes para a esquerda. A sua moeda não tem problema nenhum, tá? É porque a cunhagem não tinha uma regra geral. Isso em particular com a moeda do Imperador César, tá? Só um ponto para esclarecer para os senhores aí. Vamos lá. A cabeça dele, né, é laureada à direita, tá? Laureada à direita, tá? E tem um globo na ponta de seu pescoço, aqui, ó, na altura de seu pescoço. É uma característica da moeda. No reverso, nós temos uma coisa super interessante. Eu quero frisar para os senhores também. Está Victoria, tá? Um S e um C. A Victoria, se você notar, tem umas asas aqui, ó. Mas quem era a Victoria? Pois bem, pesquisei também um pouquinho mais a fundo para saber quem é essa Victoria. Victoria, na realidade, não era esposa dele, não era nada parecido, né? Victoria era uma deusa que no grego o nome dela era Nike. Nike mesmo, que vocês ouvem aí, né? Nike, né? Nike era uma deusa grega que os romanos adoravam também como uma deusa de vitórias, né? Os generais, quando eles ganhavam as batalhas, eles faziam reverência à deusa Victoria, que era a deusa grega Nike, tá? Interessante frisar isso aí. Muitas vezes a gente vê Victoria, mas quem é Victoria?
né? Vamos procurar saber quem é. Ela é uma deusa, tá? Uma deusa da mitologia grega, tá? E da mitologia romana. É a mesma pessoa, só mudou o nome do grego por romano, ok? O S aqui é senato, o S e o C, senato consulto dos lados, tá? O simbolismo desse SC na classificação da moeda. Pois bem, falamos sobre a classificação da moeda, falarei um pouco agora sobre Nero. Nero Cláudio César Augusto Germânico foi imperador de Roma, né, que governou de 13 de outubro de 54 até sua morte em 9 de junho de 68, tá? Nasceu em 15 de dezembro de 37 em Anzio, na Itália, e faleceu em 9 de junho de 68 em Roma, tá? Bem, o nome completo dele, o nome, né, de batismo dele seria, vamos botar, Imperator Nero Claudius Divi Claudius Filhos Caeser Augustus Germânicos. Interessante, né? Bem, lembramos agora de uma pessoa na vida dele que teve uma forte influência sobre a vida de Nero. Nero teve um pai adotivo, tá? Que o adotou, chamado Cláudio, que foi imperador de Roma. Segundo a história, houve uma trama de Agripina, a mãe de Nero, tá? Que é casada com Cláudio. Segundo historiadores, ela teria tramado, né, a morte do seu marido, o Cláudio, tá? Teria o dedo dela na história para que, depois de Nero, juntamente com sua mãe, ter tirado o seu meio-irmão, tá? Britânio, ele foi envenenado e, segundo muitos historiadores, Nero, juntamente com sua mãe, teria participação na morte aí do seu meio-irmão. Agora estava livre o caminho para que Nero, aos 16 anos de idade, assumisse o trono de Roma. E assim o fez, o assumindo. Agora, uma coisa interessante. Existem moedas de Nero que você vai ver Nero do lado de outra mulher. Essa mulher que está nessa moeda é Agripina, a sua mãe, que era aliada dele, mas depois começa a oferecer para ele, já ele começa a temer que ela atrapalhasse no seu reinado ou até mesmo tomasse o seu reino. E o que ele fez? Em uma viagem ele tenta matar Agripina e não consegue, né? Agripina, a mando dele, é executada, ou seja, Nero manda executar a sua própria mãe para ficar livre de qualquer pessoa que pudesse tomar o seu trono. Bem, loucura total. Era um louco realmente, não tinha condições. Nero, embora fosse louco, tinha o seu lado artístico. Desde novo, era apaixonado por poesias, apaixonado pelo canto, tá? E ele praticamente forçava as pessoas a participarem do seu canto, do seu lado artístico, como um ator, tá? E ele foi compositor também. Ele criou várias músicas na época, né? Várias canções, e ele cantava, né, para o público essas suas canções. Era apaixonado também por corrida, né? Corrida de cavalos, bigas, né? Aonde eles ali apostavam nos cavalos e eles, na sua corrida, ele também aí conseguiu ganhar vários troféus. Segundo informações de historiadores, ele ganhou muitos troféus como corredor, né, de bigas de cavalo, e também como ator, como poeta, e muitos desses troféus foram por causa de subornos, né? Porque ele era imperador e todo mundo tinha medo dele e assim tinha que ser feito, tá? Eu estou passando rápido, pessoal, para o vídeo não ficar longo, tá? Porque a história de Nero é muito comprida, mas vamos lá, vamos cair para dentro. Vamos lá. Então, era um artista, porém totalmente louco, tá? No final de sua vida, ele faz uma coisa inacreditável. Roma pega fogo durante 5 dias. Durante 5 dias. Vejam o tamanho do estrago, pessoal, que ele fez. Eram 14 distritos. Dos 14 distritos, nós temos que ver
que 4 foram totalmente destruídos pelo fogo e 7 ficaram profundamente danificados, tá? O Suetônio, tá? E Dião Cássio, que são historiadores, defendem a teoria que foi o próprio Nero que destruiu a cidade para depois reconstruí-la a seu gosto, tá? E segundo Tácito, tá? Que é um historiador, os cristãos foram declarados culpados. Alguém tinha que pagar, gente. E ele botou na conta dos cristãos. Bem, agora vem a parte muito pior e muito maléfica de Nero. Ele pega esses cristãos, ele tortura os cristãos. Segundo historiadores cristãos, de tanto serem torturados, eles, alguns, segundo a história, são obrigados a falar que botaram fogo em Roma, certo? E eles são crucificados e queimados vivos diante do povo, para que todos pudessem assistir o sofrimento deles. Outros eram cobertos de peles de animais e entregue às feras para ser devorados, para que todo mundo pudesse ver a culpa, né, as pessoas que foram culpadas sendo aí penalizadas pelo que fizeram. Porém, essa história não colou muito, tá? Porque logo depois Nero, ele reconstrói a cidade em cima do povo, né? Ele pega, aumenta os impostos, né, de uma forma grotesca. O povo não fica satisfeito com ele, o povo desconfia que foi uma coisa intencional. Ele muda aí o palácio dele, chamado de Casa Dourada, que era uma coisa mais linda que se podia ver, um esplendor. Isso com o dinheiro, com o sofrimento do povo, né? Porque ele teve que aumentar demasiadamente os impostos. Bem, no final de tudo, das revoltas que houve, que surgiram contra ele, já estava desgastado de tudo já. Em 68, o Senado votou que Gaba fosse proclamado o novo imperador de Roma, porque ninguém suportava mais Nero. Se tornou inimigo público, tá, de Roma. Ele teve que fugir, e segundo Suetônio, Nero fugiu de Roma e preparou-se para se suicidar com a ajuda de seu secretário, Epafrodito, que o apunhalou quando um dos soldados romanos se aproximava. Essa é uma versão, tá, gente, da história. Outra versão diz que ele se matou sem ajuda de ninguém, tá? Ele mesmo pegou e cortou a sua própria garganta. Agora, uma coisa que eu acho interessante, as últimas palavras dele, das pessoas que estiveram próximas a ele, ele disse as seguintes frases: está tarde demais, é o fim. Que grande artista morre agora comigo. Finalmente posso viver como ser humano. Bem, depois de sua morte, o povo celebrou a morte de Nero. O povo romano celebra a morte de Nero em sua época. Bem, um imperador louco, a ponto de mandar matar a sua própria mãe, tá? E houve várias execuções em sua época, a mando dele, várias atrocidades, tá? Porém, vários historiadores falam do seu lado artístico, poético, né? Que desde criança, apaixonado pelas artes. Tudo que era envolvido em arte, Nero, ele era apaixonado. E queria ser imortalizado aí como um grande artista, um grande poeta. Lembrando que quando a cidade de Roma pegava fogo, teve uma coisa interessante. Ele tocava um poema, uma canção, tá? Enquanto Roma ardia, Nero cantava o Liliu Persis, um poema relacionado à guerra de Troia, tá? Segundo Tácito, ele tocava o Liu Persis, que era esse poema a respeito da guerra de Troia. Até no momento de sofrimento, ele era devoto aí à parte artística, como poeta, como cantor, né, como ator e como se pensar. Era à beira da loucura. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje.
não dá para estender mais, tá? É uma das moedas mais antigas que eu tenho, tá? É uma sobrevivente do tempo, tá? Ela é uma sobrevivente do tempo e um milagre da arqueologia, como costumo dizer. Para mim, uma moeda dessa não tem preço, porque como uma moeda de 2.000 anos pode chegar em nossas mãos, tá? Então, cuide direitinho de sua moeda. Essa aqui, vou ter todo o carinho, né, do mundo, como eu tenho com as minhas antigas, tá? E ela recebeu aqui um bom colo, que eu sou um apaixonado por moedas e principalmente das romanas, tá bom, pessoal? Pessoal que gostou aí, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, tá? E até o próximo vídeo, peço a Deus que Deus abençoe a cada um de vocês aí, tá? E semana que vem, se Deus quiser, terá outro vídeo para a gente poder assistir, tá bom, pessoal? Faço o possível para passar para vocês um bom material, coisa boa, de boa qualidade, para que nós possamos juntos aprendermos e compartilharmos uns com os outros, tá? Nossas informações, o nosso conhecimento, tá? Não esqueça de deixar o seu comentário, para mim é importante, é bacana, é legal, tá? E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Obrigado.